Dedicamos o nosso estudo de hoje Leilui Nishmat para a elevação espiritual Tzvi Yitzhak Ben Eluzar Zichrono Livracha, Lea Bat Yenta e Michael Zichrono Livracha. Dedicamos também ao nosso pedido de cura completa e breve para Moshe Ben Rahma, para Tzipora Bat Esther, para Alitza Bracha Bat Ruth e todas as pessoas que passaram em nosso pensamento e sentimento durante esse período de estudo. Semana passada a gente falou do Shema Israel, do texto próprio do Shema Israel. Mas, uma vez que já temos a ciência desse texto, é importante entendermos dentro da estrutura da reza onde ele se encaixa. Porque o mesmo Shema é falado em Shacharit e é falado em Arvit. Mas isso só se a gente se referir especificamente à leitura do Shema. Porque as bênçãos do Shema, que são aquelas que antecipam e depois no final do Shema novamente são pronunciadas, são diferentes de manhã e de noite, certo? No nosso caso, hoje a gente vai estudar na página 60, a segunda brachá do Shema, são duas antes, duas depois. A gente não está seguindo muito uma ordem, primeiro a primeira, depois a segunda, depois a leitura do Shema, depois a terceira, depois a quarta, mas estamos seguindo numa ordem aí de significado, de beleza, de apreciação. Espero aí contar com todo mundo para manifestar as opiniões. Lembrando, assim, resumo, que a gente falou do Shema, que o Shema, primeiramente, é a conscientização constante da unicidade de Deus. Deus é um, todos somos crias, somos criações, somos filhos diante daquele que nos criou. E, portanto, temos uma obrigação moral entre nós. E como que a gente comprova isso? A gente falou, né? Na sequência, fala Ve'avtai Adonai Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha, e amarás a teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu espírito, com toda a tua posse. E depois, como essas palavras são tratadas, a gente falou isso tudo semana passada, eu não quero entrar muito, mas só para chamar de novo a temática para a nossa reflexão e justamente para introduzir esse texto tão bonito que compõe a segunda brachá, a segunda bênção do Shema da manhã, e tem alguma coisa semelhante também de noite, mas que não é a mesma. As bênçãos do Shema, a título de curiosidade para quem quiser ver na prática no Sidur, começam na página 57, quando temos Minyan com o Barechu, que todo mundo responde, e com a primeira brachá, enfim, que é o Yotzer Or, aquele que cria a luz e dá forma à escuridão, enfim, cria paz, faz tudo. Como vocês podem ver no lado em hebraico, Kriyat Shema Virchotea, e a tradução exata, leitura do Shema e suas bênçãos. Aqui começa, também vale uma reflexão aí mais para frente, mas hoje, como eu falei, a gente vai ler a segunda bênção do Shema da manhã para refletir no nosso estudo. Então vamos começar a leitura, e aliás hoje, sei que o pessoal que está online não é muito viável, mas os que estiverem aqui, eu queria praticar um pouco também a pronúncia, aqueles que quiserem vir aqui do meu lado e se arriscar numa leitura. Acho que isso é muito proveitoso para todos nós, tanto expor a facilidade de cada um naquilo que já conseguiu, quanto as próprias dificuldades que cada um de nós podemos ter, para ver que não somos diferentes, estamos todos sujeitos aí a ter dificuldade igual, ou mais ou menos. Muito bem, página 60, bênção Ahavá, se a gente vê em português aqui. Ahavat olam avtanu, Adonai Eloheinu, chemla gdolah vetirah chamalt aleinu. Um grande amor você nos dedicou, nosso Deus, com grande e excessiva piedade tiveste compaixão de nós. Avinu malkeinu ba'avur shimcha agadol, ובעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדם חוקי חיים לעשות רצונך בלב אבשלם, כן תכוננו ותלמדנו. Vejam só que interessante. Avinu Malkeinu. Alguém sabe o que quer dizer a tradução de Avinu Malkeinu? Nosso pai. Nosso pai, nosso rei. Avinu Malkeinu. Avinu, nosso pai. Abraão Avinu. Avinu Malkeinu, nosso rei.
Ba'avur Shimcha Hagadol, por amor ao teu grande nome, e a gente chegou a falar, se não me engano, no último estudo, o que é o nome de Deus que tanto aparece na reza, o nome, seu nome, Hashem, Hashem, Hashem. O nome é a referência para Deus. Então, toda a mensagem, todo o conceito que estabelece a nossa relação com Ele, também é mencionado de uma maneira secundária, vamos dizer, um nível a mais, através do nome. Então, nosso Pai, nosso Rei, por amor ao teu grande nome, o Ba'avur Avotenu Shebatchu Vechai, por amor aos nossos ancestrais, nossos patriarcas, que confiaram em você. Vatelamedem chukei chaim la'asot retzorcha belevav shalem, e a quem ensinastes as leis da vida para fazerem a sua vontade com o coração pleno. Ken techonenu utelamedenu. Assim, da mesma forma, tem piedade de nós e nos ensinas, ou nos dá graça e compreensão, também dá para entender dessa forma. Vejam só que interessante a forma como a gente traz o exemplo dos nossos ancestrais nesse momento. Nosso Pai, nosso Rei, uma forma humilde nossa de nos referirmos à grandeza de Deus. Pelo teu grande nome, por tudo que isso representa para nós. E por tudo que representou para os nossos ancestrais, porque a nossa tradição, a nossa cultura é uma somatória de conhecimentos que foram sendo reunidos, selecionados e transmitidos. E foram transmitidos de quem para quem? Por que Abraão foi diferente dos demais? Por que ele foi para o outro lado da margem, ao contrário do mundo inteiro, não se deixou influenciar, assim como talvez Noah, não é? Vale a reflexão. Porque eles entendiam que são leis para a vida, né? Em resumo, mas vamos lá. Avinu Avrachaman Amerachem Rachem Na'alenu Veten Belibenu Bina Lehavin Lehaskil Lishmoa Lilmod Ulelamed Lishmor Vela'asot Ulekayem Et Kol Divrei Talmud Toratecha Be'ahava. Vejam que bonito. Nosso Pai, Pai de misericórdia, que sempre tem compaixão, ser misericordioso conosco e dar ao nosso coração Binah lehavin, entendimento para compreender, o lehaskil, e considerar, lishmo lilmod lamed, ouvir, estudar e ensinar, aprender e ensinar, lishmor vela'asot, guardar e praticar, o lekayem, e realizar, et kol divrei talmud toratecha, todas as palavras do estudo da tua Torá, que a gente falou que Torá é o quê? Torá é uma orientação, um ensinamento divino, certo? Torá vem da palavra hebraica horá, é o caminho, Deus nos mostra, olha, siga, aprenda com teus ancestrais, naquilo que eles acertaram, repete, imita, e naquilo que eles erraram, tá aí a tua oportunidade para fazer diferente, e assim você honra eles, e dá importância inclusive para o fato deles terem errado lá atrás, para que hoje a gente tivesse a oportunidade de aprender disso, e talvez fazer a diferença. Vejam como uma coisa profunda, né? Se a gente para pensar, o quanto um erro lá atrás é importante para a gente hoje, e quanto a gente pode fazer, entre aspas, valer. Né? Pelo menos, imagina se Abraão Avinu soubesse, ou Moshe, que os pequenos erros que eles cometeram se iam significar tanto para os seus filhos. Talvez eles iam agradecer a Deus por terem cometido o erro, não sei, mas olha a reflexão. Mas vejam que coisa interessante. Então, lishmor vela'asot, guardar e praticar, ulkayem, e realizar, et kol divrei talmud toratecha be'ahava. Realizar, ou né, trazer para a nossa vida todas as palavras do estudo da tua Torá, do teu ensinamento, da tua orientação, be'ahava. De novo essa palavrinha santa, literalmente. Essa é a palavra da santidade, poxa. Amor. A gente quer entender as palavras de Deus com amor, porque se não for assim, o que vale a nossa relação com Ele?
Qual a diferença se eu for apenas um soldadinho, apenas um servo de Deus? Será que esse é o objetivo? Será que o objetivo é entender que cada um de nós é um filho para com o Criador? Ele tem um olhar especial para cada um de nós. E a gente consegue enxergar dentro da nossa consciência. O que Ele espera que a gente faça? Onde a gente pode melhorar? Onde a gente deve amolecer? Onde a gente deve endurecer? Onde devemos ser mais rigorosos, mais rígidos? Onde não? Onde o nosso calor humano deve falar mais alto? Isso se manifesta em diversos momentos da nossa história. Como nas clássicas discussões talmúdicas de Hillel e Shammai. Shammai era o mais rígido, mais frio, mais sistemático. Pá, tem que ser assim, não vamos questionar. Hillel não, Hillel tinha um coração mais aberto, mais caloroso. A gente entende que ambos têm a sua importância, mas o que determina o que é melhor para cada situação é justamente os elementos, os fatores ao redor, o contexto. Especialmente se a gente olhar de forma global, o momento de dificuldade, o momento de perseguição, o povo sempre se unia. Aí afrouxava e o povo se afastava. Ou hoje em dia que a gente tem a sensação de que não estamos vivendo nenhum tipo de perseguição e muitos de nós não se dão o luxo de não ir na sinagoga tal porque tal pessoa vai, ou de não sei o quê, ou de expulsar, quando na verdade o objetivo seria trazer todo mundo junto. A gente está pedindo para Deus para abrir nossa sensibilidade e podermos seguir e aprender os seus ensinamentos com amor. Amor a Avraham Avinu. Avraham Avinu falou, por trás desse business todo de estátuas aí, Ferraris e tal, não tem propósito nenhum, não tem um sentimento verdadeiro. Todo mundo anda atrás daquele ali porque ele tem uma Ferrari. Todo mundo quer ver se não vai voar uma nota de $100 pela janela. Ele vai poder pegar rapidinho. Qual é o valor que essa pessoa... Quantas pessoas têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas elas não sentem que tem um valor próprio? Porque todas as pessoas, ou a maioria talvez, ao redor delas estão por interesse. Quantas pessoas não têm absolutamente nada e são tão ricas? Trazendo aquele ensinamento famoso do Pirkei Avot, quem é o verdadeiro rico? O que é a riqueza? É eu ter um veículo chamado Ferrari que custa $1 milhão e dá para comprar 100 mil do outro simples? Ou eu ser uma pessoa que onde eu posso ir eu vou me sentir bem, onde eu for eu vou ser bem recebido, e mesmo se não for, eu vou entender que isso é um desafio para a minha simpatia, para a minha capacidade de comunicação, de quebrar gelo, de entender que a gente pode chegar mais longe sempre junto. Eu não preciso ir lá para enganar a pessoa e poder ganhar em cima dela. Talvez se a gente sentar e conversar e analisar todos os pontos de forma conjunta, os dois vão sair felizes. Mas hoje a gente vive num momento que tudo é competição. E a gente vê que isso já vem daqueles tempos. Aquela idolatria pagã de ouro e prata que a Torá tanto fala e repete, é exatamente isso, exatamente essa ideia. Achar que o mundo gira em torno disso. Enquanto que, na verdade, o mundo gira em torno de amor. É muito mais simples do que parece. É que as outras coisas têm uma proporção muito maior aos nossos olhos. Mas não tem a ver com a nossa natureza amar, a gente tem que brigar com isso. Porque a Torá é o caminho, então a gente tem que olhar para o caminho e brigar com aquilo que é natural nosso. Muito bem. Essa natureza má, eu particularmente gosto de chamar de chance de erro, né? Mas é que tem gente que é ruim que não é. Mas então, por que a gente tem essa possibilidade de ser mal? É mais fácil. Mas porque existe a possibilidade, justamente porque ela nos confere livre-arbítrio de verdade. Não somos anjos que vêm, fazem uma missão para aqueles que acreditam, enfim, e acabou. Não, somos seres humanos dotados principalmente do livre-arbítrio. E talvez por isso que o povo pediu para Deus parar de falar os mandamentos no deserto. Não dá para entender por que eles fizeram isso. Mas talvez o nível de revelação era tão alto, como diziam nossos sábios, que a cada palavra divina eles morriam e ressuscitavam. E essa ideia para mim era muito estranha, até que eu entendi. Você dá uma revelação tão grande, você perde teu livre-arbítrio, então você não está mais vivo. Enquanto você tiver maldade, enquanto você tiver sentimentos humanos, o problema não é você sentir uma vez ou outra, ao contrário, você sentir inclusive é uma oportunidade, né, para você trabalhar isso. E, por exemplo, ver, participar, aprender, escutar uma história de alguém cometeu alguma coisa errada e aprendeu com isso, também, mais uma vez, faz com que aquilo ali, existencialmente, seja importante, aquele erro. Ou então, no exemplo mais simples, quando uma pessoa está andando distraída e tropeça, ela levanta e presta mais atenção no caminho. Natural também. Mas a ideia da maldade, como você falou, ela faz parte da natureza.
a gente fica nervoso e age por impulso. Quando, na verdade, se pensarmos do ponto de vista de consciência, antes de agir por impulso, eu freio um minuto, penso, conta até 10 ali, respira fundo, e o que eu vou fazer? O que vai acrescentar se eu devolver um soco na cara dele? O que vai acrescentar se eu pegar o ladrãozinho que roubou a bolsa da menina e chutar a cabeça dele até ele cuspir sangue para ele lembrar até o último dia da vida dele o quão errado é roubar a bolsa da mulher? Aí você espancou ele com problema. Você espancou ele, você agiu como um animal, você incita todo mundo a agir como um animal. E tudo bem, porque naquela hora tudo bem, estão batendo num bandido, estamos educando a nossa sociedade. Tudo bem, tem realmente essa explicação, mas até que ponto ela é efetiva? Aí é falta de calcário no sangue. E aí é interessante que a nossa reza fala para Deus, Deus, permita que a gente siga o teu ensinamento com amor. E eu vou até para o lado contrário, você está trazendo o aspecto humano, material, estamos sim sujeitos, e graças a Deus, porque isso prova que a gente está vivo, que o desafio está aos nossos olhos, mas vamos pegar setores mais radicais da nossa religião, de qualquer outra, é tudo a mesma porcaria, é tudo a mesma coisa. A palavra primeira cabe mais. O que acontece? Eles são tão elevados espiritualmente, mas tão entregues à vida espiritual, que eles não conseguem conversar com você como ser humano. Também não é o ideal. Pô, Maimônides bateu tanto na tecla do caminho do equilíbrio, caminho do meio. Não adianta. Então, nem a entrega total, a libertinagem, que nenhuma regra, eu só faço aquilo que eu entendo e que eu acho certo, porque isso é seguir o coração, os olhos. E nem também a rigidez absoluta, porque isso também nos isola do mundo. Vira um monge, né? Vira um monge, nunca foi o objetivo, nunca será o objetivo. Pega lá só comidinha ali. Pelo contrário, na realidade, pelo contrário, na realidade, o nosso objetivo sempre foi sim estarmos de portas abertas e recebermos. E muitas vezes fomos perseguidos e mortos porque acreditávamos numa coisa diferente que eles julgavam inferior. Então, enfim, tudo amor, mas realmente simples, não é inferior, é mais simples. É amor, o Deus invisível, não precisa estar na minha frente para justificar o sentimento que eu tenho. Toda a vida, tudo que eu vi, tudo que eu vivi, tudo que eu acredito e tal, é expresso nesse sentimento. É só um adendo aí, você sumiu o copo inteiro. Não, aqui é um debate. Você está falando aí, está me vindo o Elias na cabeça. Né? Aquele momento que ele estava na caverna e depois quando ele teve que fazer a barba de 450 profetas de Baal, né? Nesse equilíbrio aí. Né? Esses Pois extremos, é. né? É, exatamente. O que você falou, né, no equilíbrio, só que aí tem o seguinte, Deus mandou ele fazer, né? Sim. Mas se a gente vai pegar essas histórias e assim, é um assunto muito legal pra gente até tentar estudar com sequência. Não, mas eu queria justamente aproveitar para enaltecer a importância de entendermos o contexto, porque senão fica parecendo apenas derramamento de sangue, apenas uma barbárie. Então, qual a diferença dessas histórias para o Estado Islâmico? Deus nos livre dessa praga. Por isso eu acho uma pergunta muito válida, e a resposta é que a gente falou antes, em algum momento, antes de começar, que nos tempos antigos o que determinava a conduta das pessoas era a cultura que elas estavam inseridas. Então isso me dá a entender, pelo menos no meu entendimento, que os povos que a Torá manda exterminar, e assim com essa veemência tão grande, com esse rigor, é porque naquela época eram povos que estudavam a maldade, que matavam crianças como um ritual religioso. Hoje? Hoje. A gente tem, infelizmente, um exemplo claro, mas... Mas isso historicamente também era mais forte, né? Você vê que as cidades eram todas cercadas justamente e tal. porque conquistar significava matar o outro povo. Exatamente. Mas eu entendo que a Torá ela tem uma preocupação de cortar esse mal pela raiz, vamos dizer assim, para não permitir que haja influências ruins. E a história aproveitando que a gente pegou esse caminho, mas a história de Balac e Bilam, que traz o profeta do mal para amaldiçoar e ele abençoa, e ele não consegue amaldiçoar porque não sai. Quando está tudo muito bem, não tem como alguém, pode jogar a maldição que quiser, irmão, ela bate e volta, tem escudo. Era isso que acontecia, só saía bênçãos da boca dele e Balac, o rei Balac fica bravo. Fala, tô te pagando aqui mal bem, você tá me traindo na cara dura. Mas até que ponto a bondade que a Torá ela prega
ela acaba se tornando um sinônimo de uma passividade perante o mal. Quer dizer, eu tenho que desejar bem a pessoa que faz mal. Mas até que qual é o esse limite? bem Não, se a sua torna pergunta é mal? perfeita. Só quero terminar o raciocínio. Como que ele faz para amaldiçoar o povo naquele momento? Poxa, Bilam, os sábios falam que ele tinha um nível de espiritualidade, profecia, talvez comparável a Moshe Rabbeinu, que é o nosso maior profeta. Como que ele não consegue, só sai bênção da boca dele, e aí ele fala para o rei, tá bom, vai, você está me pagando tão bem, eu vou te falar o que você faz para quebrar a perna desse povinho, porque amaldiçoar não vai rolar, eles estão com o escudo em ordem, com a brigada de incêndio, a blindagem, tudo zero. Fala assim, vamos trazer umas dançarinas, umas top models, vamos trazer idolatrias junto com elas e vamos quebrar esse senso de união. Literalmente fizeram um carnaval, eu queria usar uma palavra pejorativa, mas a sacanagem. Literalmente era só prostituição, era só relações frívolas e tal. E a história de Pinchas, de Zimri Ben Salu, inclusive os líderes da comunidade entraram naquela zona, por assim dizer, e tanto que a gente conhece a história que Pinchas foi lá e matou duas. Como que isso é um ato nobre, é um cara que foi colocado como grande sacerdote e teve toda a importância que teve? Porque naquele momento, para o povo poder se manter naquilo que era a sua proteção, eles não podiam tolerar nenhum tipo de mau exemplo. E eu vou mais longe de novo e falo de Moshe, poxa, eles só batiam na pedra. Ela não sente dor, ela é mais dura que o cajado dele. Por que isso foi um erro tão grande? Porque ele era o líder. Aquilo diminuiu a sua liderança sobre o povo, diminuiu o nível de confiança do povo em Deus. Ou mesmo no exemplo do bezerro de ouro, ele estava trazendo as tábuas. Como que eles se enganaram na contagem e se dispersaram? Era insegurança, era falta de confiança em Deus, falta de confiança em tudo aquilo que tinha sido criado depois que eles foram libertados da escravidão, com todos esses milagres. E por que esse desvio da aula vale tanto a pena? Porque a gente volta a esse assunto da escravidão e está falando de novo. O Shema, ele traz todo dia para a gente, cada vez que a gente lê o Shema, Ani Adonai Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Eu sou o vosso Deus que te tireis do Egito. Liot lachem leloim, para ser para vocês Deus. Ou seja, para ser para vocês uma referência, uma identidade. A gente lembra disso sempre, então não é um desvio. Né? No fim das contas, tudo está muito ligado, porque o propósito é o mesmo. Todos os exemplos que são transmitidos são os mesmos, mas com personagens diferentes. Se a gente analisar, o povo aprendia, mas não aprendia para valer. E aí, quando tudo ficava mais calmo, mais sussa, acabavam novamente batendo cabeça, correndo. E isso se estende até os dias de hoje. É questão de ouvir e não viver. Por exemplo. Eu não vivo. Ouço. Quando o povo recebeu a Torá, eles não falaram, faremos e ouviremos? Poxa, foi a melhor maneira de aceitar o presente que Deus estava oferecendo. Faremos e ouviremos. Estava mais para propaganda política. Mas assim, eles atingiram, em alguns momentos, atingiram de fato esse nível, esse auge, essa glória tão grande. Mas, como seres humanos, por outro lado, a gente acabou também tropeçando e colhendo o fruto desde sempre dos nossos deslizes humanos. Desde Avraham com Sarai e Agar e o filho Ishmael, que até hoje nos incomoda, de Yitzhak e Yaakov e Esav, depois os filhos, e venderam, inveja, enfim. Você vê como a bênção funcionou para chamar. Exatamente. Não, funcionou. Dele, E eu vou mais longe, eles têm direito à terra de Israel. Eles têm direito à terra de Israel, tanto quanto nós. sim. A diferença é que o nosso objetivo lá dentro é e é mais justificável pelo segmento da Torá, por tudo aquilo que embasa o compromisso de Deus, a promessa dele de herança para os filhos de Abraão, é a herança daqueles que vão seguir os seus valores, de bondade, de tal. E não, obviamente, para Mas se eles se radicalizar. convertessem ao judaísmo, que a religião, em tese, eles são descendentes de Abraão. Só que seria a mesma coisa, né? Eles seriam a mesma religião. Eu acho que eles não precisariam se converter ao judaísmo, não. Eles sendo Descendência mesmo. da fé monoteísta abrâmica que quiserem, eles estão fazendo o papel deles. A ideia de se converter ao judaísmo seria de... Eles não pregam, mas assim, na origem, a princípio, é uma fé num único Deus.
E assim, Abraão não era judeu, né? Não, digo assim, questão de entender que Moshe era um Messias também, que ele veio trazer Não com essa palavra. mas seria... Apesar que os Hassidim falam em Mashiach da geração, Messias daquela geração foi Moshe. Mas a palavra é errada porque Messias, Mashiach, quer dizer Mashuach. Quer dizer que ele foi ungido com óleo. não foi. Inclusive, se me permitem a piada aí, quando foi a inauguração do Templo de Salomão, o sacerdote Shai, né, vulgo Edir Macedo, ele encostava nas coisas e falava, está ungido para o Senhor, está ungido para o Senhor. Quando na verdade ungido exato, com óleo. Ungido, consagrado, mas consagrado com óleo. Ungido mas depois que eu vou usar porque eu conheço bem a história, eu vivi no meio. Mas depois que você unge alguma coisa para Deus, não é mais seu, é dele. Você não pode Você não pode mais vender. O carro está ungido para Deus, então não é mais seu carro. Não pode arrecadar para patrimônio pessoal. Já não deixa mais, pode ser mais. Muito bem. Seguimos. Vejam que coisa linda. Uma das musiquinhas mais conhecidas nos meios judaicos. Inclusive hoje eu fui assistir um show no Festival de Música Klezmer no metrô Sé. E eles cantaram essa música lá, que é Ve'aerenenu betoratecha ve'da'abek libeinu b'mitzvotecha leyached levaveinu le'ahava u'lirah et shemecha למען לא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד. Muito bem. O que significa essa música, pessoal? Quem lê a tradução primeiro ganha um chocolate. Ve'aerenenu betoratecha. Ilumina nossos olhos. Pode ler, com a Torá, com a sua Torá. Ilumina os nossos olhos com a tua Torá e apega os nossos corações às tuas ordenanças. Segura um minuto. Ilumina nossos olhos com a tua Torá. Alguém quer fazer um comentário sobre essa frase? Enquanto eu como um amendoim? Passou o tempo. Para que a gente precisa iluminar os olhos? Para ver as olheiras? Que seja o caminho. Para a gente o quê? Que seja o caminho. Para a gente enxergar o caminho. Por que a gente precisa de luz nos olhos? Que seja o caminho. Então pensar, para entender qual é o caminho, para enxergar o caminho, clarear. Então, ilumine nossos olhos com a tua Torá, com o teu ensinamento, com a tua orientação. Dabek libenu bemitzvotecha. Apegue, né, a tradução, mas dabek quer dizer grude, colhe, grude nosso coração, nossos corações, aliás, está no plural, nos teus mandamentos. O que quer dizer isso? Que a gente tem que pegar agora da noite para o dia e cumprir todos os mandamentos com o coração grudado, é isso? Não, é a razão de participar. Não. Participar, envolver, e mais, nos permita nos identificar com os teus mandamentos. E assim a gente vai buscando e acrescentando mais um, e mais um, e mais um, dentro da nossa perspectiva. E não para virar simplesmente uma pessoa radical, fazer um monte de coisa e um monte de rigores acima do que é mandado e não sei o que, mas qual a essência daquilo tudo? Nos permita caminhar com luz, não simplesmente indo no caminho da maré, porque não é esse o objetivo. Ve'ached levaveinu le'ahava u'lirah et shemecha. Quer continuar a tradução? Nossa, une o nosso coração ao amor e reverência do teu nome. Então, una nosso coração para amar e temer o seu nome. Una o nosso coração. O que é essa união de corações aqui? A gente está querendo fazer casamentos? Tem um pessoal que acha que é agitar as pessoas. O que quer dizer unir nossos corações? Cidade de pensamento e de sentimentos. Nos coloque em sintonia naquilo que nós estamos aqui para fazer. Como essa aula, por exemplo. Essa aula não, esse estudo conjunto. Vejam que interessante. Lema'an lo nevosh velo nikalem velo nikashel alam vaed. Conclua, por favor, a tradução. Para que não nos vergonhemos, Isso. nos claudiquemos,
nem nos confundamos com os nossos deveres para todos, Senhor. Porque no teu santo, grande e poderoso... Não, ainda não. Vejam como isso está próximo à nossa realidade. Ter vergonha. Por que a gente vai ter vergonha do judaísmo? Por que a gente vai ter vergonha de seguir os caminhos de Deus? Complicada essa pergunta, né? A gente fala para ele, ilumina nossos olhos, gruda nosso coração, né, nos teus mandamentos, una nossos corações para amar, para te amar e te temer, é o teu nome, para que não nos envergonhamos. É porque os outros povos iam falar, olha, eles ali são daquele jeito, seguem um Deus. Isso, É a exato. diferença. Isso é um dos aspectos, com certeza. Nós fomos muito ridicularizados, um Deus sem forma, um Deus invisível, está na imaginação de vocês. Mas muito mais que isso. Tem mais ainda. Tem as vergonhas que a gente passa por ver rumos coletivos que às vezes a comunidade está seguindo. Às vezes a nossa autocrítica também nos deixa com vergonha. Aqui está, sejamos envergonhados, que é... É o povo. Sejamos? Aqui está como sejamos. Não, tem um erro de tradução aí. Não, porque alemão lo nevos. Então não nos envergonharemos. Não sejamos envergonhados. Então, Tá tudo passivo bem, aqui. não, beleza. Mas não é. seremos, não sejamos Mas isso envergonhados. como povo, né? Mas o que quer dizer que não sejamos envergonhados? Sejamos orgulhosos. Sejamos orgulhosos. Eu vou trazer agora um exemplo individual, porque eu sempre faço essas reflexões, essas críticas meio coletivas, se vai para um caminho, vai para o outro. Se eu estou vendo uma situação acontecendo, tantas pessoas ali praticando um bullying contra uma ainda indefesa, incapaz de se defender, que precisa que alguém interceda ali, pare com aquilo ali, com aquela tortura psicológica. Quantas vezes a gente não passa por esse tipo de coisa na vida? E quantas vezes a gente não fica passivo? Não, indignado, mas passivo. Óbvio que a gente não tem que entrar de sola, mas às vezes não se envergonhar é também. Eu vou entrar ali, vou fazer papel de palhaço, de chato, do que for, não me interessa. Enquanto eu tenho a consciência de que eu estou fazendo a coisa certa, é só isso que importa. Não quer dizer que eu tenho que atropelar o outro, não quer dizer que eu tenho que impor a minha verdade ao outro, mas para impedir uma injustiça, por exemplo. Isso também é um teste de vamos nos envergonhar ou não. O cara vai me xingar, vai me zoar, vai não sei o que, isso vai ter que me afetar? Ou a consciência do quanto eu posso estar poupando aquela pessoa de sofrer naquele momento e no futuro, e que naquele momento talvez não pareça tanto. Então não nos envergonharemos, quer dizer, isso aqui não será para a gente um peso. Muitas pessoas não andam ostentando uma kippah ou símbolos judaicos, tzitzit, não sei o que na rua, às vezes por uma questão de vergonha. Mas a gente também tem vergonha quando não conhece totalmente o significado das coisas. Qual é o significado de uma kippah? Simplesmente humildade. É um símbolo, né, que nos representa a lembrança constante, e a todos que vêm, de que existe um Criador sobre nós. O que é o tzitzit? Mesma coisa, mas eu tenho vergonha. Eu não estou dizendo que as pessoas tenham que se obrigar a fazer, mas uma vez que elas começam a entender, começam a se identificar mais, passa a ficar mais claro e com certeza muito mais verdadeiro seguir os preceitos, aprender com eles, fazer com que eles modifiquem a nossa vida para um crescimento, não para um isolamento, não para nenhuma fanatice. Isso quer dizer, nós não nos envergonharemos. A gente não vai mais precisar ver caras ditos super, ultra, mega, master, blaster religiosos indo apertar a mão de ditadores árabes que ficam falando da nossa destruição o dia inteiro. Por que a gente tem que ver isso hoje? Isso ainda é um dos nossos desafios. Isso é uma coisa que dá vergonha. E se a gente tentar, qualquer um de nós, meros mortais, ensinar um pouquinho de Torá para esses caras, eles vão dar risada, né? Vocês, judeu, não sei o que, olha como eu estou vestido aqui com a minha raposinha na cabeça. É só isso. É só isso. É também estarmos preparados a encarar uma pessoa prepotente que acha que é mais que você porque ela usa uma fantasia ridícula, com todo respeito, eu não estou falando de alguma específica, e você não, e você está apaisana. Isso não descreve teu conhecimento, não descreve tuas condutas,
não descreve a retidão do seu coração, que é tudo que Deus mais valoriza, quem que ele vai proteger? Ainda que seja num debate, ainda que seja numa missão de paz. A gente não quer que esses caras, ó, eles são tão, às vezes, mergulhados, imersos num dos extremos, que não conseguem entender que o Estado de Israel hoje é o maior milagre que a nossa geração pôde ver. 2000 anos a gente não podia pisar naquilo ali, tinha um ou outro que podia... E agora a gente tem o nosso Estado sob o nosso governo lá, e eles vão falar que só porque não veio por mãos de pessoas ritualisticamente religiosas ou praticantes, ou porque o governo é secular. Gente, isso é o que mais garante que possa haver ali religião. Isso é o que faz hoje Israel ser um modelo em tantas coisas, em desenvolvimento humano para o mundo. Se a gente olhar, todo o objetivo da Torá era que o nosso povo entrasse em Israel para fazer isso. Teve uma pergunta que fizeram uma vez para um rei inglês, não sei se você sabe dessa, né? Acho que não. Qual que era a maior prova que Deus existia? Aí ele respondeu, judeus. Aí falou, mas por quê? Eu falei, já tentaram exterminar eles de tudo quanto foi jeito. E eles estão aí. Olha só, Bem forte. muito boa. Foi um rei inglês, eu não lembro qual que foi. Eu não lembro. Acho que é o Edward. Gostei. E ele respondeu exatamente isso. Judeus, tentaram exterminar de tudo quanto foi jeito, eles estão É a aí. única civilização que existe. Muito bem. A ideia de não nos envergonharmos, eu não consigo ir para frente porque isso me pega muito forte. É também não nos desmotivarmos com as coisas que nos aborrecem. De ver uma pessoa, um rabino, um líder, não agindo de forma condizente ou espalhando ódio. É para isso. A gente precisa de mais ódio contra nós. Deus nos livre. Mas ao mesmo tempo saber como ir dialogar, como tentar trazer uma perspectiva diferente. Não é porque eu estou nesse momento falando para todos aqui que significa que eu não posso aprender com cada um. Ao contrário, falar uma bobagem dessa é contrário à tradição judaica. Ué, o Pirkei Avot, a ética dos pais, não fala quem é o verdadeiro sábio? Aquele que aprende com todo mundo. Aquele que se recusa a aprender de uma única pessoa pode ser chamado de ignorante. E não sou eu que estou falando. Está escrito no Talmud. É um conceito do Pirkei Avot, da ética dos pais. Então, vale muito a reflexão para cada um quando lê de novo esse texto. O que significa se envergonhar? Eu diria também que é, por exemplo, alguém que já fechou a sinagoga, a porta da sinagoga para alguém que estava vindo com toda a boa intenção e teve a oportunidade de ouvir uma reza no Tatuapé ou em Goiânia e sentiu a expressão do amor das pessoas em sintonia, todos juntos para fazer a coisa mais bonita. Que poder que isso tem, como isso nos toca de forma profunda. Por favor. Trazendo assim um exemplo prático, por algumas vezes eu encontrei um rabino meio forte, né? Linha dura. Ele disse, olha, desiste. Mas aí você olha a Torá, e a Torá diz o seguinte, em vários casos, olha, se você faz o processo de judeu, você torna-se um deles. Ou seja, isso está iluminado nos meus olhos, eu falei, não posso desistir. Esse camarada está falando isso aí, mas a Torá não está falando isso. Tem uma forma de iluminar o olho para você não desistir, não se envergonhar e... Ao contrário. Uma forma de ser incentivar. Tudo serve de ensinamento. Até, infelizmente, esse tipo de situação que eu espero que a gente nunca mais precise ver ou ouvir falar, porque foi exatamente isso que fizeram conosco. Não tem nem 100 anos, e agora a gente acha que pode fazer isso? Mostra que Deus nos livre. A gente falou isso também antes de começar a aula. E agora na aula dos erros, dos antepassados, e como que a gente faz valer? Como que a gente vinga a morte de 6 milhões de judeus e de 50 milhões de seres humanos? Mostrando que a gente aprendeu com isso, e não repetindo os mesmos erros. Mas isso só no Holocausto, Fora o resto. fora o resto. É que eu digo no Holocausto porque é o exemplo mais próximo, né? Mas você tem só toda a 6 razão. milhões, só 6 milhões no Holocausto. Mas você tem Faz toda a a razão. conta. Todas as histórias têm justamente esse mesmo objetivo. É que a gente não pode se dar o luxo de falar que a gente não viu, porque viu. O Holocausto está aí, as pessoas ainda estão vivas. Uma vez eu conheci uma corrida, a gente foi almoçar no Bom Retiro, isso há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Ele me apresentou um senhor no restaurante, estava lá com
trocou. E eu pensei que eu nunca ia ver isso na minha vida. Então, é uma coisa... Inclusive, vamos combinar um dia, tentar levar um sobrevivente para dar uma palestra lá no Tatu, para a gente consagrar ainda mais a nossa casinha, nosso santuário. Muito bem. Não teremos vergonha e não enfraqueceremos, jamais. כי בשם קודשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בשועתך. Pois, no nome da tua santidade, grande, forte, piedosa, nós confiamos. Nagila venismecha bishuatecha, nos exaltaremos com a tua salvação. Verachamecha Adonai Elohenu, vachasadecha rabim, aliasvunu netzach selavaed. E a sua misericórdia e a sua bondade múltipla conosco, que nunca nos abandone para todo sempre. Maher vehave aleno bracha veshalom meera me'arba kanfot kol haaretz. Traga para nós rapidamente bênção e paz, novamente, rapidamente, dos 4 cantos do mundo. Vejam que interessante isso. A gente não quer apenas a paz no Estado de Israel. A gente quer a paz como qualquer ser humano quer a paz, como qualquer ser humano deseja viver uma era de paz. A gente vê quantas pessoas ficam se matando, batendo cabeça, para que tudo isso? Não vai me dizer que é superpopulação, porque não é. O Shvoruleno Melo Tzavareno, e quebre o jugo de cima de nossas costas, esse peso, esse fardo. Vetolichenu Meherá Komimiut Lartzeno, e nos conduza rapidamente, de forma altiva, de forma exaltada, para a nossa terra. Que ele poele Eshuotata, pois você é aquele que faz as salvações. Uvanu vacharta mikol ha'amim, e a nós escolheste dentre todos os povos. E aqui não está querendo dizer pessoas, e sim culturas. Escolheu a cultura descendente de Abraão, que era o primeiro hebreu que estava à margem do mundo inteiro. Quando fala nos escolheu, não é pessoas, e sim valores humanos. Naquela época isso já era dividido entre as diferentes culturas. E a nossa foi escolhida como a cultura, provavelmente, que mais tinha coerência nos seus ensinamentos, nas suas práticas. Mikolam velashoni, nos escolheste dentre todos os povos e línguas. Vekeravtanu malkenu leshimcha gadol sela beemet be'ahava, e nos aproximaste, nosso rei, ao teu grande nome de força, com verdade e amor. O que quer dizer verdade e amor? Amor sincero, amor fraterno, amor e gratidão, tudo junto. Lehodot, para agradecermos, lecha, a você, uleachedcha be'ahava, e proclamar a tua unidade com amor, te unificar com amor. Se a gente puder mexer nessa tradução para tentar deixá-la mais... O que quer dizer te unificar com amor? Isso não soa para vocês um pouquinho familiar com o finalzinho do Aleinu Leshabeach que a gente canta? Venemar, Vehaya Adonai. Venemar, quer dizer que tem uma profecia que diz, agora eu não sei dizer de onde, a gente olha um minuto no Sidur e vai encontrar. Vehaya Adonai lemelech al kol haaretz. E será Deus o rei sobre toda a terra. Certo? Bayom ha'u ihyeh Adonai echad u'shmo echad. Naquele dia haverá o quê? Um só. Deus será um só e seu nome será um só. Não tem alguma coisa muito próxima entre essas duas ideias? Leachedcha be'ahava, te unificar com amor. Caramba, cadê? Te unificar, já achei. Te unificar com amor, está em Zechariah essa profecia, Zacarias 14, muito bem. O assunto é muito próximo, só que aqui ainda é de uma maneira mais doce, gente.
unificar o seu nome com amor. O nome de Deus só vai se espalhar para o mundo da forma certa se ele chegar no coração de cada um. E ele não vai chegar necessariamente no coração de cada um por causa da minha kippah, ou por causa do meu tzitzit, ou porque eu tenho 6 torota aqui no meu Aharon, enquanto que ali no outro tem 1, eu tenho 2. Não são esses detalhes que vão fazer as pessoas se tocarem. E muito mais aquilo que a gente falou no estudo na semana passada sobre o Shema. Coloquem essas palavras de amor sobre o vosso coração. Nem todo mundo vai receber agora, mas vai passar por algum momento que vai se sensibilizar e vai começar a ouvir isso e vai falar, puxa, isso me toca o coração. Meu pavio aqui que estava apagado se acendeu com essa chama. E aí realmente a gente pode pensar numa ideia de fazer com que toda a humanidade siga o mesmo caminho. Até a ciência já provou pra gente. A gente acha que acredita tanto na ciência, até a ciência já provou pra gente que o ser humano é igualzinho um ao outro, né? Que muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E isso serviu já para conscientizar a humanidade. E aí eu excluo, né, nesse caso, os fanáticos islâmicos, porque eles não acreditam na ciência, apesar que também estão renegando conhecimentos dos seus antepassados nesse caso. Né? Enfim, eu quis dizer que assim, uma fonte que é tão confiável para nós ainda não mudou o nosso pensamento, ainda não fez com que a gente entenda que todo mundo é igual, que a única forma do mundo realmente poder evoluir é com todos os seres caminhando, seguindo no caminho melhor possível. Os animais, os minerais, os objetos e tal, eles têm uma função existencial, mas o ser humano tem que dar o caminho. O ser humano tem que ser o senhor da criação. E é por isso que ele carrega a imagem de Deus. Simples assim. Temos que seguir esse caminho e terminar essa obra da melhor maneira, colocar ela numa sintonia, num sincronismo tal, que lhe permita evoluir, se desenvolver. Para unificar o seu nome com amor. Se não for desse jeito, não vai prestar, como se diz em português, claro. Unificar o teu nome com amor e amar ao teu nome. Gostar dessa referência, entender que ela é boa para a nossa vida. Aqui, a gente está falando tanto de amor, 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 amor. Eu queria pedir para alguém, por favor, pode ser alguém da internet, se vocês liberarem os microfones rapidinho, mas eu queria que alguém falasse um pouco de amor. O que é o amor? Que tipo de sentimento é esse? De onde ele surge? Como ele se manifesta? Alguém? Sabe? Mulheres? Assim, eu tenho O que é o amor? uma experiência que aconteceu uma vez, há muitos anos atrás comigo. Eu estava com a minha filha, que hoje tem 19 anos. E eu estava num parque com ela brincando, e ela tinha 3, 4 anos de idade. E eu estava brincando numa xícara, e estava um sol, aquelas xícaras que rodam assim. E ela estava no meio da minha perna e de repente ela começou a falar, papai, estou com medo, estou com medo. Eu não vi nada, eu segurei aonde tinha que segurar lá o negócio. E na hora que eu tirei a minha mão, depois que eu desci do carrinho, que eu vi que os coros não estavam mais na mão. De tão quente que estava ali. E eu, naquela hora, eu não estava preocupado comigo. Eu estava preocupado com a minha filha. Eu imagino que se o amor... Isso eu sabia que era por causa da minha filha. Eu não pensei 2 vezes, nem senti nada. Acho que na hora eu fiquei tão nervoso com ela que eu... E eu acho que amor é alguma coisa assim. Isso sempre me trouxe, quando alguém fala de amor, eu lembro dessa história. Que aconteceu comigo. O couro inteirinho da minha mão grudou no negócio lá e eu não senti. Só de ouvir a história já arde amor. Alguém quer falar mais sobre amor? É um bom exemplo, gostei. Eu passei. Alguém? Pessoal, o amor é um sentimento bom, certo? Um sentimento que provoca bem-estar, pensando assim a grosso modo. Ou talvez um sentimento que surge da provocação do bem-estar. Alguém provoca bem-estar em mim, eu quero encontrar mais esse alguém, quero estar mais com esse alguém. Quando a gente fala que a gente quer, oh meu Deus, eu quero amar o seu nome, o que significa? Eu quero conseguir provar para você que você está me fazendo bem, que as coisas que estão acontecendo boas na minha vida, só porque tem alguém olhando ali em cima, alguém que está me reservando
Ou a frase bíblica que todo mundo conhece, que Deus escreve certo por linhas tortas. Frase bíblica boa, né? Mas é uma forma de... O que quer dizer a fé? Além do amor, o que quer dizer a fé? Como disse o Jonathan Sachs, viver a vida de fé é viver a vida de incerteza. Depende muito de você acreditar. Mas, por outro lado, todo mundo que acredita, a grande maioria, quando para pensar, começa a montar elementos, fatos da vida e não sei o quê. E, de repente, encontra respostas também de questionamentos da vida inteira que só fazem sentido porque ela acredita naquilo ali. Eu, de moleque, fui estudar numa escola judaica, que eu não falo o nome, não desmerecendo, mas o perfil dos alunos era tudo riquinho, filho de milionário, bababá. Eu era um simples bolsista. Não que isso mude alguma coisa, mas assim, como um jovem, uma criança, como ser humano, depende da idade. Às vezes eu ficava constrangido, que meu tênis era rasgado, não sei o quê. E o meu lanche que eu trazia era um pãozinho velho com negócio, não era? Eu comprava. E eu não entendia, eu falei, poxa, por que tem que ser mais difícil para uns e para outros? Essa lambança toda. E eu não sei, pelo menos a minha história me fez entender que talvez eu não seria uma pessoa que eu gostaria de ser se eu tivesse vivido como meus colegas naquele contexto viveram. Por aquilo que eu achava que era ruim, de eu não ter mesada, e o cara ganhava, pessoas ganhavam 200, 300, sei lá quantos centos dos pais de mesada por mês, eu não tenho uma mesada. Isso na hora era ruim, mas eu penso hoje o quanto isso me fez entender a importância do dinheiro, o quanto isso me fez sair de casa mais cedo para buscar. Hoje isso quase, né? Se a gente buscar isso na comunidade, por que não tem lideranças, por que não tem ativismos? Porque muitas pessoas foram acomodadas dessa forma. E a gente não deve criticar também em excesso, porque também a primeira geração, filha de uma geração que não esteve na guerra, não sei o que e tal, e quiseram de fato proteger. Mas até que ponto essa proteção é boa? Até que ponto ela já é exagerada? Mas certo? A questão do amor também não tem a ver com aquilo que a gente às vezes tem que se sacrificar por amor. Algumas coisas que são importantes para nós, que nem eu vejo isso com o meu casamento. Às vezes eu vejo que eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu acho até certo, mas para que a coisa aconteça. Sim. O amor é abrir mão, assim, Só não bite. é sair fora daquilo que nós queremos, às vezes, para que algo de bom aconteça. Né? Você tem que se renegar, às vezes, você tem que se doar, negar a si próprio. O exemplo da relação, vamos dizer, né, familiar e tal, é o equilíbrio. Né? Sozinhos, nós não chegamos a lugar nenhum. Em determinado momento da vida, todo mundo precisa de uma companhia, que é uma pessoa, como diz a Torá, faz um contraponto. Ela nos dá ainda mais capacidade de ver. E para conviver com outra pessoa, tem que ter amor. É difícil você... Inclusive, quanto é importante isso para o desenvolvimento, para o amadurecimento da pessoa. Eu digo, Isso do amor ponto de vista não é da paixão, aquele negócio, não consigo ficar longe da pessoa. É amor. Não tem nada a ver com sexo. Sexo, para mim, e amor são coisas distintas. Não tem... O sentimento amor mesmo é você abrir mão de você mesmo para poder conviver com outras pessoas. Até porque o sexo não está incluso nisso. Isso é a parte mais difícil, a coexistência com os outros, respeito É prática de amor, né? das suas variedades, dos seus pensamentos, entender que por mais absurdo que seja o pensamento do outro, ainda assim tem toda a lógica do mundo para outra pessoa, você entender que o seu pensamento, nem sempre com toda a lógica que você imagina ter, consegue atingir a outra pessoa com tal profundidade. Então você tem que entender a limitação do outro, falar, não mas aí a gente volta para o Shema. Por que o meu conhecimento, o meu ponto de vista não é absoluto? Assim como o seu. Porque é só absoluto, só Deus. Então, depois, existência, amor. Na próxima escala, nada é absoluto. Tudo sempre vai ter mais alguma coisa que pode ser colocada, mais alguma coisa que talvez não foi vista, que possa ser acrescentada, observada. Eu lembro daquela história assim. Eu tinha várias perguntas a respeito da minha vida. Conforme eu fui ficando mais velho,
encontrei as respostas e mudaram as perguntas. Mudaram as perguntas. Essa é a ideia. Inclusive, né, o Alahá, o Talmud, falam muito de como a gente tem que tratar as pessoas mais velhas, mais vividas, como sábios, rabinos, líderes de extrema santidade. Temos que levantar para eles passarem, não só para dar o lugar, mas mesmo em sinal de respeito. Tudo isso para quê? Pensando que jamais precise chegar numa sociedade, por assim dizer, onde uma pessoa vê um senhor de idade entrando no trem e finge que está dormindo para não dar o lugar. Tem gente assim, né? Por isso a lei fala, não, você levanta até para dar honra, não é só para dar outro lugar. Levanta mesmo que o lugar dele vai estar ali, você levanta e dá honra. Vai buscar, é disso que depende Não é só educação, é caráter. esse ciclo, exatamente. Mas impressionante como tudo isso também, a partir do momento que a pessoa quer trazer o amor para o mundo como uma forma de luz, ela vai enxergar isso. E ela consegue lapidar o caráter através disso. Porque a pessoa que não tem caráter, como a gente costuma falar, grosso modo, ou mau caráter, ou não tem caráter, né? Não importa a forma. Sem caráter é o indefinido. É. O mau caráter é Ou outra mal, coisa, que seja. É o mal. Nada mais é do que alguém que não teve ainda a oportunidade de entender a magnitude, a importância disso. E se a gente olhar no macro, a gente está hoje exposto a uma sociedade ao contrário, de valores invertidos, onde é mais importante não sei o quê. É o exemplo, a grosso modo, da Ferrari. Tipo, eu falo que não é tão grave porque a gente não reza para a Ferrari, para o Fusca, para não sei o quê, mas é grave também que nossos valores sejam o carro que eu tenho, ou onde eu moro, ou o tamanho da minha casa. Isso não é o valor de ninguém. Isso não é o valor, isso é a inversão de valores. Eu gosto sempre de citar a música do Nando Reis. O mundo está ao contrário, parece que ninguém reparou. A única coisa que eu mudaria, parece. Porque não é possível, o ser humano não é tão limitado assim. Todo mundo vive reclamando ou criticando, ou se tem alguma coisa a observar. Isso faz parte da nossa vontade, do nosso anseio de que as coisas sejam melhores. E tudo que está transmitido nessa, que é uma das principais tefilot, que é o Shema, e agora a gente pode ver uma das bênçãos que antecedem o Shema da manhã, que é esse Avat Olam que nós lemos, termina tudo isso que foi falado, dizendo, bendito és tu, nosso Deus, Abocher Be'amo Israel Be'avá, aquele que escolhe o seu povo de Israel com amor. O que quer dizer aquele que escolhe? Até hoje nós temos oportunidade de sermos escolhidos para Ele. Toda pessoa que escolhe viver a sua vida para amar, seja a sua vida como oportunidade a cada dia de fazer o melhor, que seria tipo o Yin Yang judaico que existe, Yin Yang não, Carpe Diem judaico que existe no Talmud, que fala, eu misturei os temas. A bolinha branca com a bolinha preta. Isso aí. Aproveitar cada dia da vida como se fosse o último. O Talmud fala nas mesmas palavras, só que ele acrescenta para servir a Deus. E o que quer dizer servir a Deus? A primeira coisa é entender que a nossa vida... Ixi, Vive o seu dia. que a nossa vida é o começo... Acho que... Que a nossa vida é o primeiro passo, que a nossa vida é a primeira coisa que a gente precisa dar valor, e a partir daí a vida como um todo, a partir daí a consciência e o nosso trabalho, o nosso propósito para com o mundo. A reza, ela nem sempre existiu, né? Ela é uma compilação, eu diria, posterior, né? Ela tem pelo menos aí uns eu estimo algo como uns 1.800 anos, por aí. Ela provavelmente foi instituída depois da destruição do templo, quando pararam as oferendas e os sacrifícios, porque as oferendas e os sacrifícios tinham justamente esse objetivo, fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas refletirem. Por que eu tinha que levar um carneiro para espiar o meu pecado? Para eu entender que se eu não abrir o olho, abrir a consciência e não repetir o erro, ele vai me prejudicar. Até quanto eu vou poder ficar matando bicho no meu lugar? Ou seja, o intuito era realmente chamar a atenção, chamar a consciência das pessoas para que elas fossem. E aí, quando os sábios instituíram a reza, eles colocaram um pouco dos rituais das oferendas para que a gente não perca esse conhecimento, mas eles colocaram a reza nessas palavras tão inspiradoras. Praticamente toda a reza tem essas pérolas.
que nos permitem refletir justamente para termos oportunidade todos os dias de meditar, de acrescentar, de trazer boas energias para tudo que a gente faz, para o nosso trabalho, para a nossa família, e que a gente possa experimentar disso todos os dias da nossa vida e trazer luz para os nossos caminhos, para os nossos meios. Obrigado pela atenção de todos, pessoal, e tenhamos muita bênção aí, que nossas rezas sejam sempre. Semana que vem a gente continua. Eles perderam o final.